Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Cinema com o Tidico. Hoje nós vamos falar sobre o filme Desejo aí da Netflix. Olha galera, fazia tempo, mas fazia muito tempo que eu não ficava sem palavras, sabe, pra falar de um filme. Esse daqui, ele é tão ruim esse filme, ele é tão bagunçado, ele é tão mal explicado, que eu tive que meio que eu fiz uma pequena síntese aqui do que falar, porque é uma coisa assim assustadora. Toda a falta de consistência, de solidez dos personagens, toda a falta de explicação mesmo do filme. É um filme muito ruim mesmo. Mas bora lá, vamos falar daqui do que rolou aí. Deixa eu fazer um pedido antes aqui pra vocês. Estou voltando o canal aqui agora. Quem ainda não é inscrito e quiser, claro, só se quiser, se gostar do trabalho, se inscreve aí, ativa as notificações e vão tacando, dando like, porque isso fortalece demais e ajuda demais, e eu também tô querendo chegar nos 1000 inscritos. Então quem puder, quem quiser colaborar com isso aí, vai me ajudar bastante pra nós... Perdão, gente. Muda o tempo, muda o clima, eu fico assim. Pra dar essa contribuída, pra dar essa moral no trampo aí. Posso contar com vocês? Valeu, galera. Bora pro vídeo. Gente, a história, ela é limitadíssima, né? É o clichê do clichê do clichê do clichê de uma mulher, né? Uma mulher já... Uma mulher não, uma mulher que tem uma família, que já tem já sua carreira, sua vida. A gente percebe que tem uma certa ociosidade em relação a uma pessoa que já conseguiu muito do que a maioria das pessoas querem no mundo inteiro. Ela é bem sucedida, ela é uma boa profissional, já tem uma família, é bem segura, né? E aí ela tá... o filme no começo ele nos remete, né, a um desejo e aventura sexual dessa mulher. Ela quer experimentar outras coisas, tanto que ela sugere pro marido um sexo a três, né, com uma outra mulher que ela acha que ele gosta, porque não explica. No começo do filme tem uma festa, é difícil falar porque o filme ele não tem explicação nenhuma. Tem alguns personagens que eles são apresentados e eles não nos situam quando você acha que pode chegar e falar alguma coisa com lógica, com embasamento, com critério, você não pode porque tá tudo solto, tá tudo muito mal desenvolvido, tá tudo muito mal explicado porque o filme ele é horroroso, ele é patético mesmo, ele é muito fraco. Então no começo eles têm uma festa ali, uma festa de família, e em um determinado momento aparece uma mulher chamada Alma, que não vai aparecer mais no filme inteiro. Essa mulher, Alma, ela está conversando com o marido dela, o Fernando, o marido da personagem principal, a Lucero. Ela tá conversando com esse Fernando, essa tal de Alma, e ali a gente percebe que, né, você fala assim, pô, essa mulher vai ter alguma coisa, vai ter um affair do marido, uma traição, alguma coisa. Não acontece absolutamente nada. Só colocaram esse personagem dessa Alma pra ela ter uma conversa com o marido dela propondo um sexo a três, né? Tipo um ménage, um sexo a três envolvendo essa mulher pra ela e o marido supostamente darem uma repaginada na vida sexual deles. Mas não, isso não tem mais elo e nem link nenhum com a história. Só tem essa conversa pro marido, de forma inexplicável, contratar um cara pra meio que seduzir a esposa dele e dar uma aventura pra ela. Então a esposa propõe outra mulher no relacionamento deles, né? Pelo menos sexualmente falando. E aí, do nada, o cara chega e contrata um cara, porque eles têm um clube, eles são muito bem sucedidos, né? Aparentemente eles são muito bem sucedidos, mas nós também não sabemos qual é o nível de influência e poder dessa família, mas eu já vou chegar nisso. Aí quando ela tem essa conversa com o marido chega e contrata um cara pra meio que seduzi-la e coloca câmeras pra ver, de forma completamente inexplicável. Ah, Tidico, mas você não entendeu o filme. Não, nada tem explicação. Nada tem explicação. O garoto é
Oscar Casas, né? Irmão do Mário Casas. Não conhecia, conheço muito o Mário Casas, sou fã, adoro o Mário Casas, mas é idêntico ao irmão. Quando eu vi o nome, eu falei, é irmão do Mário Casas, com certeza. É o irmão mais novo do Mário Casas, né? Que é um ator espetacular que eu adoro. Mas até aí tudo bem. Até aí o filme ele é feito pra ter. O filme ele é feito pra mostrar corpos e ter cenas de sexo. Ele é meramente pra isso. A gente sabe que isso vende. Só que como ele não tem explicação nenhuma, é um filme ridículo, aí me ativa e eu tenho que vir aqui, chegar e falar tudo isso aqui que eu tô falando, né? Vamos lá. Então, todo mundo já sabe isso, né? E acaba rolando sexo ali, aquela aventura, só que a mulher percebe que não era nada disso que ela queria. O problema não está nessa história pobre, nessa história batida, ridícula, que a gente tá acostumado a ver de vira e mexe, aparece um filmeco, um filme lixo assim, né? O problema desse filme, ele está no desenvolvimento dos personagens. Todos os personagens, absolutamente todos, não têm explicação, eles não têm os porquês do que eles estão fazendo isso. O da principal explicou um pouquinho. Ela só queria um sexo casual, um sexo momentâneo e queria se livrar disso. O dela tem um pouquinho de um pouquinho mais de explicação, só o dela. O do marido dela não explica, porque um cara com esse nível de... Porque a gente não sabe quem tem a grana. Aparentemente os dois ganham muito dinheiro e são muito bem sucedidos na sua vida profissional. Tanto que eles têm um clube pra ricos. Aparentemente é que não explica absolutamente nada. Não explica a profissão do marido, ela é advogada. A profissão do marido... não explica direito, não explica quem que tá comandando, quem que tá mandando ali, porque o clube, eles têm um clube simplesmente porque eles têm mesmo, porque é um poder, é só uma aba, pelo que eu entendi, que não tem explicação nenhuma, é só uma aba de parte dos negócios deles, nem é o foco da economia deles, eles têm um clube porque eles são muito bem sucedidos, então calhou deles terem um clube, e fica aquele clubinho da High Society, que eles têm ali o círculo de amigos milionários também, só que não explica absolutamente nada. Então, eles têm esse clube que tem a natação e o cara, e ele contrata esse Michê, né? Acho que é assim que eu posso falar, meio que um Michê que se apaixona pela esposa dele. Ele contratou o cara pra seduzir a esposa, pra dar essa aventura que ele imaginava que a esposa queria. E tá tudo mal entendido. Só que um cara, com o marido dela, né, o tal do Fernando, com esse nível de dinheiro, de poder, de influência, o cara ele não poderia perder o controle da forma como ele perde. Porque no começo você fala, o marido dela tá por trás de tudo. Isso teria uma explicação. O marido dela tá por trás de tudo, ele que tá fazendo tudo, ele não tá nem aí pra ela, ele fez isso porque ele quer dar essa aventura pra ela, mas não. No final, o marido ele era um cara meio bobão, meio bobo. Ele não fez isso de caso pensado, ele simplesmente fez, ele não tinha o controle da situação, ele nem tinha certeza de nada. Então o filme ele tenta, ele fica testando a nossa inteligência o tempo inteiro. Então, não tem explicação nenhuma pra aquela condição do marido, se ele tinha. Porque em um determinado momento, parecia que o marido fez tudo isso porque era essa a fantasia do marido. Ver a mulher ser a sua própria esposa, que ele ama, porque dá a entender que eles se amam. No final, o que a gente imaginava, que também não tem explicação, que isso era uma fantasia do marido, que ele tava falando que fez pra ela, mas seria uma fantasia dele. Não explica. Não tem o porquê dele fazer aquilo. Qual que era o motivo real? Ele tinha fantasia de ver a esposa com outro? Ele só queria agradá-la por um amor incondicional? Não tem isso. Não tem a explicação do marido. A filha dela... mal desenvolvido também, mas tá ok. O filho é um problema gigantesco no menino também, porque o menino ele era inteligente, e em um determinado momento ele pegava remédio dos pais e ele fazia um coquetel ali, ele conseguia fazer um preparo que ele conseguia dormir. E ele usou isso no personagem do irmão do Mário Casas. Ele usou isso no instrutor lá que tava tendo um caso com a mãe. Que na verdade não é um caso, né? Quando você tem um caso quando tá escondido do seu parceiro. Na verdade não era nem um caso, eles estavam só transando mesmo.
E ele não gosta do cara, não dá pra saber o nível de percepção. Não tem explicação por que o garoto sabia tanto da índole daquele cara. Da índole do instrutor lá da piscina que foi contratado pelo próprio marido. Mas ele faz uns coquetéis ali, que não explica, e depois ele joga na bebida do cara, que faz o cara ficar sonolento. No final do filme, todos... Eu não sei o que quiseram passar com isso, mas no final, de uma certa forma, todos participam da morte do rapaz. Mataram o rapaz, mas eu já chego nisso. O filme ele vai se desenvolvendo e vão colocando elementos, essas atividades, alguns personagens, e nada vai tendo lógica. No decorrer do filme tem uma parte muito importante que ela tem um amigo, né? A gente dá pra perceber também, não explica, que é um cara muito amigo da família. E ele tá passando por um litígio, né? Ele tá passando por um divórcio complicado e ela está tomando conta do divórcio. Então, tem um peso nisso porque são amigos. Ela tá fazendo o divórcio de pessoas que ela conhece, de amigos. Então, tem um certo peso nisso, mas também não explica toda a problemática da coisa e não explica como que essa amiga dela, né, a esposa do cara que ela tá defendendo, que ela tá supostamente ferrando ali no processo, que ela tá detonando no processo, não explica porque ela perde o processo no final, porque ela tem que abrir mão, porque a esposa do cara, da amiga dela, eu esqueci o nome. A esposa do cara que ela tá ganhando, né, a adversária dela na causa, descobre de forma inexplicável o adultério dela. Não explica como que aquela mulher sabia, se ela seguiu o ex-marido, o que ela fez pra descobrir o adultério da personagem principal. Então, nada explica, nada tem o porquê, nada tem explicação. É um dos piores filmes que eu já vi. Com certeza, com certeza. O rapaz, ele é esse cara que ela tá defendendo, né, que é amigo deles, ele é do Ministério Público. Aparentemente um cara muito influente, mas também não explica o nível de amizade que eles têm. Ela, meio que... O filme... Pra eles jogar essas cenas de sexo, né? Pra eles colocarem o menino Casas lá pelado e ela pelada, eles ficam com saídas das mais baratas possíveis e diálogos dos mais pobres possíveis, porque ela confidencializa pra esse cara que ela tá traindo o marido. Ela tem conversas de que ela tá querendo se aventurar sexualmente com esse cara que é cliente dela. De forma assim... Até tudo bem, mas qual que é o nível de amizade dos dois? Qual que é o nível de intimidade pra ela abrir isso, uma coisa tão pessoal, pra um outro cara que é ali um conhecido deles, um conhecido da família? Então é algo assim, é desanimador. É desanimador. O final é assim, aí vem a cereja do bolo da falta de nexo, da falta de lógica, da falta de explicação. Porque os personagens, eles não têm o porquê de matar o garoto. Porque com o nível de influência que eles tinham, eles poderiam simplesmente dar um cala-boca no garoto, né? Mas não, eles resolvem matar. Não entendi por que quem fez esse filme aí, eu não vou nem atrás de saber, não merece nem minha atenção. Por que ele quis que a família inteira participasse do assassinato? A pessoa que fez o filme queria que todos... Deixou claro que queria que a família inteira participasse do assassinato. O filho mais novo, ele coloca... no momento em que eles estão saindo de casa, ele tá saindo com a filha da casa deles, que demitem ele. Ele coloca o remedinho na água do garoto. A filha, na discussão, quando descobre que o namoradinho dela... tem um caso com a mãe, ela empurra ele bate a cabeça. O pai, que é um dos personagens mais sem lógica que eu já vi na minha vida na tela do cinema, um dos, sem dúvida, mais sem lógica que eu já vi, se incomoda. Ele contratou um cara pra ter aventuras sexuais com a esposa e depois ele se incomoda do cara falar dela pra ele. Aí ele dá um chute, ele se atraca com o garoto já meio dopado, ele dá um chute no nariz do garoto. Ou seja, ele contratou e ele tava incomodado que o garoto teve relação sexual com a esposa dele.
Então, sabe, não tem lógica nenhuma. E aí ela dá o checkmate e mata ele afogado. Todos, de uma certa forma, todos participaram da morte do garoto da forma mais ilógica e sem explicação possível. Não dá pra entender por que quis colocar isso. E aí, o desfecho final, né, de tudo. O legista coloca como se eles... Como se fosse suicídio. Porque, de novo, né, eles têm um nível de poder e de influência que não explica no filme. Pra assumir com um assassinato desse jeito, até pra grandes figurões é complicado. A gente sabe que isso acontece, que isso é verdade. Mas, assim, qualquer legista, em 5 minutos, identificaria que foi um assassinato brutal. Mas, beleza, foi lá encoberto e falam, na televisão apareceu que foi suicídio. Ou seja, eles encobriram e eles ficaram felizes, né, com esse assassinato. Só que não explica qual que é o nível de influência e de poder dessa família pra ter pra conseguir reverter um crime dessa forma. E aí a mensagem final que fica desse filme patético e horroroso é que um cara rico contrata uma outra pessoa com um poder aquisitivo menor, contrata uma outra pessoa pra satisfazer sexualmente a sua esposa, uma aventurinha com a sua esposa. A esposa só queria usar o garoto acaba se apaixonando por ela, ela só queria usar o garoto. Quando não serviu mais, quando o garoto ele poderia dar algum tipo de problema ou escândalo pra família, eles resolvem apagar o arquivo, resolvem matar o garoto. Matam o garoto a sangue frio e tá tudo bem. Ficou tudo bem. Foi lindo. A mensagem do filme é que foi lindo o que eles fizeram. Então, assim, podia até ser essa a mensagem final se o filme tivesse pelo menos as mínimas explicações que ele não tem. Então, assim, é uma coisa horrorosa, é uma coisa, assim, ridícula, patética, e eu confesso, foi até difícil fazer esse vídeo aqui pra vocês. Foi até difícil falar de um filme tão ruim, que a gente sabe que foi feito pra ela aparecer pelada e ele aparecer pelado em algumas cenas pra meramente fazer o trailer e vender essa coisa horrorosa. Mas e aí, concordo ou não concordo? Falei muita bobagem? Deixa nos comentários quem quiser aí a opinião de vocês. O vídeo de hoje foi esse, valeu e até a próxima.